Olá pessoal, tudo jóia? E vamos aqui nos adaptando nesse período de isolamento social e como foi solicitado, estarei a partir dessa semana passando as aulas para vocês através de videoaula. Vou deixar o link aí no YouTube, beleza? Então espero que vocês gostem e aproveita e inscreve no canal que eu vou pretender levar esse canal aí para frente e trazer bastante conteúdo científico aí para vocês, beleza? Então a aula de hoje vai ser sobre bacteriologia clínica. Nós vamos entrar neste novo tópico, tá certo? Então, como introdução à bacteriologia clínica, né? Então, o exame microbiológico deve responder as seguintes perguntas: a bactéria presente na amostra? Então, quase todos os nossos tecidos eles são colonizados por bactérias. Essas bactérias são chamadas bactérias anfibiontes, que fazem parte da nossa própria flora. Por exemplo, o intestino ele é colonizado por coliformes fecais, que é um grupo de bactérias gram-negativo, anaeróbias facultativas, né, ou microaerófilas, principalmente. Né, também existe o grupo de anaeróbios, que são bactérias que também fazem parte da nossa flora intestinal. Mas, por exemplo, esses coliformes fecais dentro da nossa flora intestinal, eles não nos causam problemas. Mas quando eles colonizam ou vão para outro local, por exemplo, o trato urinário, eles podem sim causar a infecção. Então, nós temos que justamente distinguir qual o tecido e qual que seria a flora normal, chamada flora anfibionte, para que possamos isolar o germe corretamente e não isolar um germe que faz parte da própria flora. Dessa maneira nós induzimos o médico a fazer uma terapia antimicrobiana sem a necessidade, que a partir do momento que o laboratório libera um antibiograma, né, o médico ele pressupõe que aquele material ocorreu isolamento bacteriano e possivelmente tem uma infecção nesse paciente. Então, nós temos que ter essa noção justamente qual bactéria que está oriunda nessa amostra. Por exemplo, na nossa amígdala, né, na nossa orofaringe. Nossa orofaringe já é rica em bactérias do gênero Streptococcus, Streptococcus viridans, né, que é um coco gram positivo, alfa hemolítico, mas que na orofaringe ele não é patogênico. Por exemplo, no nossa rinofaringe, no nosso nariz, é normal a presença de estafilococcus, seja estafilococcus sp, coagulase negativo, ou estafilococcus aureus. Então é muito importante sabermos distinguir qual o local do nosso organismo está relacionado com qual flora. Quais os medicamentos que estão sendo utilizados? Para um exame de microbiologia, é essencial saber se esse paciente faz uso de antibiótico, porque o antibiótico ele vai inibir o crescimento bacteriano, mesmo que essa bactéria ela apresente um perfil de resistência. Quando você expõe essa bactéria a um antibiótico, você vai diminuir a sua capacidade de crescimento de formas não naturais dentro de um corpo, que nós vamos simular o crescimento dela in vitro. Né? Então tudo fica mais difícil para essa bactéria. E se esse material já estiver sob ação de medicamentos antimicrobianos, o crescimento dessa bactéria no meio de cultura, ou seja, in vitro, pode ser prejudicado. Então, para saber se existe a bactéria na amostra, um dos artifícios diretos que nós utilizamos seria o exame bacteriológico, né, que seria você pegar a amostra, preparar essa amostra sobre uma lâmina, né, fazer a coloração de Gram ou a coloração de ZIL, dependendo do tipo de bactéria você quer isolar, do tipo de material que você está
analisando, né? Você aplica a técnica mais indicada, e isso você tem o exame bacteriológico direto. Caso você não consiga ou você não queira fazer esse exame bacteriológico, devido ao pedido médico ou devido à necessidade da liberação de um exame mais detalhado, se faz a cultura. A cultura, nós pegamos este material e, dependendo do material que nós pegamos, nós semeamos em determinados meios de cultura que têm características para o isolamento direcionado do germe mais potencialmente patogênico para aquele local. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma cultura de urina, existem meios de cultura que têm uma característica que seletiva, tá? Que favorece o crescimento daqueles germes que são mais comuns encontrados na urina. Esses meios são chamados meios seletivos, tá certo? Inibem também, e esses meios seletivos, eles têm a característica de inibir o crescimento de germes que não são interessantes no isolamento dessas amostras, tá certo? Mais para frente nós iremos discutir um pouquinho cada meio, só para nós introduzirmos a matéria. Depois, para identificar o germe, depois que você faz a primeira etapa, que seria o exame bacteriológico, né, bacterioscopia, depois você faz o repique, né, que é semear o material em um determinado meio de cultura. Após o período de incubação, nós fazemos as provas de identificação desse germe. E essas provas de identificação são diversas. Existem provas para você distinguir germes gram-positivo, germes gram-negativo. Na verdade, existe um fluxograma que você deve seguir a partir do primeiro dado que você tem na bacteriologia, ou seja, a coloração de gram. Se você isolou uma bactéria que é gram-positiva, você tem que saber a morfologia dela e o aspecto tintorial. Então, vamos supor, isolamos Coccus gram-positivo. Aspecto morfológico dessas bactérias. Coccus, formas arredondadas, gram-positivo, que é o aspecto tintorial, que é o constituinte da parede celular bacteriana, que é rico em peptídeo glicano, né, que faz com que o corante, na técnica de coloração que nós iremos reproduzir isso em aula prática, segure, né, o primeiro corante juntamente com o Lugol, que é o cristal violeta, mais o Lugol, formando o composto para-iodo rosanilina, né, que é um complexo que vai se fixar na parede dos gram-positivos devido à sua afinidade pela peptídeo-glicano, tá certo? Depois, fazemos o processo de descoloração utilizando o álcool ácido e depois o álcool cetona ou o álcool absoluto. Depende do kit, do fabricante, mas geralmente ou é álcool levemente ácido, álcool cetônico ou álcool absoluto. Varia de fabricante para fabricante. O processo de descoloramento, ele vai justamente retirar, né, o complexo do primeiro e do segundo corante, caso essa bactéria não tenha uma quantidade muito grande de peptídeo glicano. Na hora que você colocar o terceiro corante após o processo de descoloração, ele vai fixar esse terceiro corante. Daí significa que essa bactéria já tem uma maior quantidade de lipopolissacarídeo, também chamado LPS, característico das bactérias gram-positivo. Então, passando aí para a identificação, como eu disse, vamos seguir um fluxograma. Primeiro, temos que saber a morfologia, as características tintoriais dessa bactéria. Aí sim nós vamos para a identificação, que seria as provas bioquímicas após ela crescer em placa, tendo aquela formação de colônias, tá certo?
Então, só para exemplificar, depois mais para frente nós iremos ver com mais detalhes essas provas bioquímicas. Mas, a princípio, você supondo que fez um swab um swab nasal, você semeou a bactéria nos meios específicos. Depois de 24 horas você observou o crescimento. Neste crescimento, você fez uma coloração de Gram e observou a presença de cocos Gram positivo. Como que eu faço agora para identificar quais são esses cocos Gram positivo? Daí sim nós seguimos o fluxograma de provas de identificação bioquímica da bactéria. Aí essas provinhas nós vamos ver um pouco mais à frente, tá? Mas só adiantando, nós fazemos a prova da catalase, né? Fazemos a prova da coagulase, vemos o tipo de hemólise apresentado em agar-sangue. Então são diversas provas, mas vamos por partes, tá certo? Depois, a fase seguinte à identificação da bactéria, nós fazemos o chamado antibiograma, ou teste de sensibilidade a antibióticos. Esse teste é fundamental, porque nesse teste nós iremos, ao mesmo tempo, fazer o estudo da resistência bacteriana e iremos liberar em laudo qual que é o antibiótico ou quais são os antibióticos sensíveis ou quais são os antibióticos resistentes frente a essa bactéria. Então vai ter uma gama de antibióticos que nós vamos, após semear essa bactéria na placa, colocar os discos impregnados com cada antibiótico e vamos observar posteriormente se essa bactéria conseguiu crescer próximo a esse disco. Se a bactéria cresceu próximo a esse disco, existe uma tabela específica que é anualmente renovada, né, pelos órgãos que padronizam os testes de microbiologia, que definem a medida do halo que considera-se um antibiótico sensível, um antibiótico com sensibilidade intermediária ou um antibiótico resistente. Então, através dessa informação, você vai liberar em laudo se esse antibiótico é sensível, intermediário ou resistente. Daí temos que observar também diversas regras de resistência bacteriana, porque existe hoje testes complementares e a própria interpretação do antibiograma como um todo, que nem sempre um exame que se mostra sensível in vitro, ou seja, na placa, deve ser reportado como sensível no laudo, porque existem regras que não permitem a liberação disso devido ao estudo da resistência bacteriana. Também é um assunto um pouco mais avançado que veremos no momento oportuno. Então, quando nós coletamos uma amostra, deixa eu só passar os slides aqui para que eu possa acompanhar e desenvolver o raciocínio com vocês aí. Quando nós coletamos uma amostra, nós temos que ter a ciência se esse paciente está em uso de antibiótico. Se ele estiver em uso de antibiótico, isso vai prejudicar a nossa cultura, como eu já falei para vocês. A bactéria pode não ter o crescimento e o resultado pode ser um falso negativo. Então, dependendo do antibiótico que o paciente está em uso, a cultura fica inviável a realização até uma semana, devido à farmacocinética do antibiótico, que ele fica ainda em pequenas concentrações circulando pelos tecidos e pode, dessa forma, prejudicar uma cultura. Tá certo? Então, deve ser informado sempre no momento da cultura se esse paciente está ou não em uso de antibiótico. Temos que evitar a contaminação da amostra. Evitar a contaminação da amostra é coletar essa amostra utilizando as boas práticas de asepsia local, né? E as boas práticas mesmo
para você coletar essa amostra sem contaminar, sem você contaminar a amostra e sem você contaminar essa amostra com outro tecido adjacente de um paciente. Então, por exemplo, você vai coletar uma amostra de amígdala, né? Mas a boca é riquíssima em bactérias. Tem bactéria na língua, tem bactéria na bochecha, tem bactéria na amígdala. Você tem que pegar, com o auxílio do SWAB, aquela vamos dizer assim, vulgarmente chamada placa bacteriana que está localizada ali na amígdala, que está causando infecção, evitando tocar em tecidos adjacentes, que você pode ter ali uma contaminação e você ter um crescimento de uma cultura mista. Isso não seria interessante, porque dificulta o isolamento da bactéria, dificulta as fases seguintes até a liberação do antibiograma. Então você tem que ter o cuidado para você não contaminar, sempre utilizando, né, materiais estéreis, e também cuidado para não contaminar o material com o próprio tecido adjacente do paciente, tá? Alguns exames microbiológicos necessitam uma quantidade específica de amostra, tá certo? Por exemplo, a hemocultura. A hemocultura, que seria a cultura do sangue, né? Então você tem que coletar uma quantidade mínima, um volume mínimo deste sangue, para que você coloque ele em enriquecimento, que nós chamamos de um meio de cultura líquido especial, e dentro desse meio de cultura líquido especial, ele vai ficar cerca de 3 dias em enriquecimento. Por quê? Para favorecer o crescimento, tá, da bactéria que está em pequena quantidade no sangue, caso ela esteja. Então, nós temos que ter um volume mínimo. Esse volume mínimo seria relacionado ao tamanho do tubo coletor. Por exemplo, o tubo coletor tem 50 ml, 10% você tem que colher pelo menos 5% de sangue do paciente para que ele possa estar realizando a hemocultura. Tá certo? Outros materiais também, a urina, a cultura de urina exige um volume mínimo padronizado pelos laboratórios de 5 ml também, e por aí vai, varia de amostra para amostra. Transporte da amostra. Transporte da amostra, ele deve ser o mais rápido possível, porque a partir do momento que você coletou essa amostra do paciente, a temperatura ideal para a bactéria está viável ali, seria a temperatura do paciente. Ao mesmo tempo, em alguns materiais, a proliferação bacteriana, independente da temperatura, ela continua. Por exemplo, uma urina. Se você coletou uma urina 6 horas da manhã, destinada à cultura, você deixa ela em temperatura ambiente e vai encaminhar para a cultura no laboratório próximo às 11 horas da manhã. Então, entre 6 da manhã e 11 da manhã, aquelas bactérias elas vão continuar reproduzindo-se, mesmo que não em uma intensidade como iria se reproduzir dentro do organismo, mas ela vai continuar a reproduzir, fazendo com que a cultura possa ser interpretada como positiva, ou seja, um falso positivo. Daí é muito importante determinados materiais serem conservados na geladeira, caso não tenha a possibilidade de chegar até o local de análise em tempo hábil, principalmente a urina neste caso. Tá? Os suaves, quando coletados, devem ser coletados no meio de transporte especial, porque o suave, além da questão da temperatura, a quantidade de amostra vai ficar presa naquele algodão ou alginato da ponta, e aquilo lá resseca com muita facilidade. Então, nos suaves, geralmente, se você demora para entregar essa amostra ao laboratório, você vai ter um crescimento falsamente negativo. Então, você deve coletar, levar imediatamente ao laboratório, ou então coletar em um meio de transporte especial, que ele possui um gel de agar com uma quantidade mínima de nutrientes, para que a bactéria possa
ficar em um meio que ela aguente até o tempo de transporte ao local de análise. Qual o sítio anatômico da coleta? Né? Como eu já disse anteriormente, isso é muito importante, o conhecimento do local que se deve realizar a coleta, conhecer anatomicamente, né? Por exemplo, vamos fazer uma coleta de uma ferida. Uma ferida não se colhe na superfície da ferida. A ferida, quando você vai colher um swab de ferida, você tem que raspar através de uma gaze umedecido com soro fisiológico, aquela crosta que forma aquela casca, porque se existe infecção ali, o germe ele vai estar abaixo daquela crosta. E às vezes nós pegamos assim o pessoal que faz a coleta e apenas passa o suave em cima da ferida e manda para o laboratório. Aí vai crescer um germe que não tem significado clínico, porque às vezes o germe que está causando aquela infecção, aquela escara infectada, ele fica na parte mais profunda da ferida. Então é ideal, primeiro, que você faça uma asepsia ao redor da lesão, depois pegue uma gaze umidificada com soro fisiológico, vai amolecendo aquela ferida, lava bastante, depois de totalmente lavada, onde você tem a visão da parte mais cavernosa, vamos dizer assim, da ferida, você insere suave e faz movimentos rotacionais de modo a captar o germe que possa estar ali causando a infecção. E também nesse caso, de preferência, né, esse suave deve ser semeado imediatamente na placa do meio de cultura. Tá? Correta identificação da amostra, isso aí é uma coisa que eu bato bastante em cima, porque a pior coisa que tem em um laboratório de análises clínicas seria a troca de amostra, né? E muitas vezes, principalmente quando estamos em instituições públicas, né, dentro de hospital, nós nos vemos frente a muitos pacientes com nomes parecidos. Então é importante, além do nome, colocar a data de nascimento, colocar o registro de internação ou algum outro registro numérico que tenha o laboratório para evitar justamente que ocorra esse problema com a identificação da amostra. Em que momento que eu devo fazer essa coleta? Outra questão aí. Principalmente, depende do material, primeira coisa, né? Se o material for uma escara, se o material for uma placa situada na amígdala, né? No momento que você tem o sinal e sintoma, você pode fazer a coleta. Porém, se o material for uma hemocultura, que horas que eu tenho que fazer essa coleta? Você tem que fazer essa coleta de preferência durante o pico febril, porque no pico febril geralmente existe a bacteremia, que seria essas bactérias que estão veiculando, tá, na circulação periférica, e você justamente quer pegar ela e geralmente coincide com o pico febril, tá certo? E existem várias outras dependentes do material, outras condições que favorecem determinado horário ou condição de coleta. Semeadura. A semeadura é relacionada à primeira parte da cultura, da bacteriologia clínica. É essencial que você faça essa semeadura de modo correto e utilizando o meio de cultura indicado para o determinado tipo de amostra. E existem alguns tipos de semeadura e alguns tipos diferentes de meio de cultura que são padronizados entre os diferentes laboratórios, né? Então, só passar os slides aqui para... voltar um aqui. Aqui. Quais os meios de cultura devemos semear? Então, nós temos os meios não seletivos. O meio não seletivo é aquele meio que permite o crescimento de qualquer germe. Ele tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Qual que é a vantagem deste meio seletivo? Qualquer coisa que você semear nesse meio vai crescer. Porém, se você pegar um material que tem uma multiflora,
vai ficar difícil o isolamento e o estudo dessa flora, porque o meio permitiu o crescimento daquelas vários tipos de colônias de espécies diferentes. Então, daí partiu-se para os meios seletivos. Esse meio seletivo, ele já permite um crescimento de determinados grupos de germes, e depois disso nós temos os meios que são identificadores, né? Que são meios reveladores, que possuem alguns constituintes que facilitam o processo de identificação, já te direciona para um determinado grupamento de germe. Então, basicamente, são esses 3 tipos de meio que nós temos. Nós temos que, dentro da nossa rotina, estudar qual que seriam os materiais que mais trabalhamos para escolhermos quais seriam nossos meios que usaríamos como padrão para a rotina de microbiologia ser a mais fácil e mais eficiente possível. Então, como que nós devemos semear? Existe 2 tipos de semeadura, que seria a semeadura de superfície e a semeadura de diluição, tá certo? A semeadura de superfície é quando você precisa fazer uma contagem de colônias. Mais para frente tem um slide, eu vou mostrar para vocês como que ela é feita. Ela favorece o crescimento isolado das colônias. Dessa forma, você consegue fazer a quantificação dessa cultura. Então, daí é muito utilizada na cultura de urina, principalmente. Na cultura de urina, você vai ver no laudo lá, houve o crescimento de 10.000 unidades formadoras de colônia na amostra. Ou houve o crescimento superior a 100.000 unidades formadoras de colônia na amostra. Isso você só consegue fazer quando você faz a semeadura de superfície, tá certo? Já a semeadura por diluição é quando você pega um material altamente contaminado, com uma grande carga de germes, e você precisa fazer o estudo isolado da colônia. Então, para ver se existe uma colônia predominante, ou mesmo para fazer o estudo morfológico da colônia e te já direcionar para um diagnóstico mais preciso sobre o germe. Depois também tem um slide que mostra, mas o semeadura por diluição, você vai, diluição ou esgotamento também, ela é chamada de diluição de semeadura por esgotamento. Você vai, em uma parte da placa, vai esgotar bastante suave, depois você vai girar essa placa e girando e semeando ao mesmo tempo, você vai esgotando aquela carga de germes que estaria em uma quantidade muito elevada, prejudicando a cultura. Senão a cultura vai crescer naquela placa, aquela cultura que quase você não consegue enxergar as colônias separadas. Elas crescem todas grudadas uma à outra, impedindo que você faça um estudo adequado dessas colônias segregadas. E isso dificulta muito no estudo da microbiologia, né? Tempo de incubação, qual que é a temperatura? As bactérias patogênicas, geralmente a maioria delas crescem na mesma temperatura de incubação de quem? De nós humanos, né? Então a temperatura de incubação ela tem que variar entre 36,5 a 37,5. Você vai ter nessa faixa de temperatura um crescimento adequado da maioria dos germes patogênicos. Existem alguns germes que você pode incubar em temperaturas superiores para isolamento, como um critério de identificação. Por exemplo, o Pseudomonas aeruginosa. É uma bactéria com grande importância, principalmente hospitalar, e ela tem um crescimento positivo em temperaturas de 42 graus, enquanto a maioria das bactérias não consegue crescer a essa temperatura. Então, se você quer isolar Pseudomonas de uma determinada amostra, você muda o termostato da estufa bacteriológica para 42 graus, espera 24 horas, faz um repique, possivelmente, se tiver o Pseudomonas, no outro dia ele vai ocorrer o crescimento dele sozinho nesta amostra. Qual que é o tempo de incubação? O tempo de incubação
básico, geral de uma cultura, existem as exceções, mas o tempo de uma cultura em geral, básica, que não precisa do processo prévio de enriquecimento, ele vai variar entre 24 e 48 horas. Como que a maioria dos laboratórios padronizam? Se faz o repique, depois de 24 horas, a primeira análise da placa para verificação de crescimento. Se não ocorreu o crescimento em 24 horas, nós postergamos, deixamos a incubar por mais 24 horas antes da liberação do resultado negativo. Então, semeamos a placa, colocamos na estufa 24 horas, primeira observação. Não cresceu, deixa mais 24 horas. Se cresceu, passa para o antibiograma. Se não cresceu, passa a soltar o laudo como crescimento negativo. Qual que é a concentração de CO2? A maioria das bactérias, elas têm uma afinidade maior por CO2 do que pelo próprio oxigênio. Existe as bactérias que têm o metabolismo aeróbio, né? Existem as bactérias que têm um metabolismo anaeróbio facultativo, ou seja, para elas são anaeróbias, mas a presença ou ausência de ar, elas crescem da mesma forma. Grande parte das bactérias patogênicas são anaeróbias facultativas. Existem aquelas bactérias que são anaeróbias estritas. Essas bactérias são as mais difíceis de se isolar. Existem as bactérias microaerófilas. Essas bactérias já necessitam de uma certa tensão, né? Aqui, ó, de CO2, de dióxido de carbono. Se você não tiver essa constante na sua cultura, que seria uma quantidade específica de CO2, a bactéria não consegue crescer, tá? Algumas bactérias em especial são muito suscetíveis ao crescimento, são estritamente exigentes em relação ao CO2, principalmente as neisserias, né? A Neisseria meningitidis e a Neisseria gonorrhea. Elas crescem, somente crescem, na verdade, né? Se você incubar elas sob tensão de CO2. O Haemophilus também, tá? E os Streptococcus, apesar de eles crescerem sem a tensão de CO2, quando vocês incubam um material para pesquisa de Streptococcus em uma jarra de Gaspach com a vela, que é o artifício utilizado para gerar a tensão de CO2, eles têm um crescimento favorecido, principalmente o Streptococcus pneumoniae, tá certo? Então, a concentração de CO2 seria um artifício para bactérias